E eu creio do meu coração que essa palavra de hoje muito lhe abençoará. É lógico que vocês estão na palavra da fé, e a palavra da fé, eu poderia dizer para vocês que 70% daquilo que nós pregamos aqui na igreja sempre vai falar de fé, não é verdade? Porque a Bíblia diz que sem fé é o que, irmãos? Impossível agradar a Deus. E a fé é essencial para tudo também na caminhada, tudo passa pela fé. Para você orar, você tem que ter o quê? Fé. Para jejuar tem que ter fé. Para prosperar tem que ter fé. Para ser salvo é pela fé. Não é assim? Então, tudo em nossa vida exige o quê? Fé. E eu quero falar hoje para vocês sobre uma palavra que eu gosto muito de ministrar, é que a fé, ela libera o sobrenatural de Deus. Repitam comigo, diga assim, diga, a fé libera o sobrenatural de Deus. Vocês sabem aquelas máquinas que são chamadas de patrol ou retroescavadeira? Vocês já viram essas máquinas que elas, quando você passa pela BR, elas normalmente estão colocando um monte abaixo? Elas fazem como? O operador vai lá, movimenta aquela parte, não é? E vai lá no morro e faz o quê? E dá meio que uma bocanhada, né? E aí puxa e traz a terra para onde? Para baixo ou para dentro de uma caçamba. Eu costumo dizer que o braço é como a nossa fé é como o braço dessa retroescavadeira. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que nós somos o que, irmãos? Abençoados com o quê? Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões, o que, irmãos? Celestiais. Então, o que é que a fé faz como esse braço? A fé, ela vai aonde? Ela vai nas regiões, o que, irmãos? Celestiais. Nas bênçãos que já são o quê? Nossas. E ela traz o que, irmãos? Para baixo. Ela traz a manifestação daquilo que já é nosso. E eu digo sempre isso aqui na igreja. A maior dificuldade dos cristãos é deles entenderem, de receber aquilo que já pertence a quem? A eles. Essa é a maior dificuldade. É impressionante como o HD da pessoa, ele foi programado para o quê? Para o errado. Como o HD foi programado para o errado? É por conta da nossa natureza de quê? Do pecado e do mundo que nós, o quê, irmãos? Vivemos. E por isso que quando nós nos convertemos, a grande dificuldade é passar pelo processo da renovação de quê? Da mente. Porque nós nos convertemos, mas a nossa mente tem muita dificuldade de quê? De assimilar a realidade daquilo que nos pertence. É por isso que muitas vezes aquela pessoa que não conhece nada de Bíblia, nunca teve nenhum viés religioso, é mais fácil de aprender a fé, porque ela não tem nenhum sofisma na mente, do que aquela pessoa que já tem um monte de ensino, que, irmãos, errado. Aí, para que o ensino certo possa se estabelecer, o errado tem o quê? Que sair. Qual era a dificuldade de Jesus? Era de realizar milagre entre o povão ou de realizar milagre entre os religiosos? Era realizar os milagres entre quem? Os religiosos. Se ele curasse no sábado, dizia, não, no sábado não pode, não é assim? Se ele curasse um pecador, o quê? Um pecador curado, um miserável desse? Não. Não era assim? Eles tinham dificuldades. Agora, as pessoas simples se achegavam a Jesus e pela fé
às vezes, minusculamente, aquilo que aprendia, acreditava e recebia o que, irmãos? O seu milagre. E o quanto de fé Deus quer encontrar no seu coração e no meu para realizar um milagre? Será que é muita fé ou nem tanta fé? Muitas vezes é só o começo da fé. Por isso que nós acreditamos que a fé é o que de fato libera o sobrenatural de Deus. Lembra do que a gente sempre disse aqui assim? Que quando se trata de fé, você precisa apenas receber uma palavra de Deus, dar o passo e Deus cria o que, irmãos? O chão. Repita comigo, diga, a fé é assim. Diga, eu dou o passo, baseado em uma palavra, e Deus cria o chão. Só que às vezes quando a gente fala para as pessoas assim, creia, se mova pela fé, porque Deus vai honrar. Dê esse passo de fé, faça alguma coisa, creia, confesse a palavra. Ah, mas está doendo, pastor, mas estimule a sua fé, glorifique a Deus, comece a se movimentar, faça alguma coisa para você corresponder. Ah, mas é difícil, eu não consigo. Às vezes, com referência a coisas materiais, para aquisição, ao analisar as condições, assim, falta tão pouco, esse pouco que falta, é você dar o passo de fé. Dê esse passo de fé que Deus vai prover. Aí a pessoa fica olhando assim para mim, eu costumo dizer que parece aqueles bois, quando estão no pasto, que eles querem sair, mas a porteira está fechada, eles ficam assim, olhando para a porteira. Sem acreditar que eles podem o que, irmãos? Sair. E esse é o problema. Me respondam uma coisa, nos 4 evangelhos, eu nem quero falar de Atos e das epístolas de Paulo, mas nos 4 evangelhos, houve alguém que tomou passos de fé e o Senhor não honrou? Teve alguém? Teve alguém que fez alguma coisa pela fé e o Senhor não atendeu? Todos que se achegaram a Jesus com fé, ele sempre manifestou o quê? O sobrenatural. Aí eu pergunto, para experimentarmos o sobrenatural, depende mais de quem? De Deus ou das nossas ações de fé? Depende mais de quem, irmãos? Abra comigo Romanos 1,16. Romanos capítulo 1,16. Quem já encontrou, diga, eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga, eu vou também, mesmo assim. Mesmo sem ter encontrado, vai para o céu, crente. Eu tive um dia extraordinário hoje. Lembra daquela pregação domingo dos céus abertos? Do favor de Deus? Provei hoje dos céus abertos na minha vida. Provei hoje de uma maneira assim, exponencial. Eu estava hoje servindo uma pessoa a tarde toda, fui trabalhar na empresa de manhã, cheguei em casa quase 1h30, almocei, deitei 40 minutos e levantei. A senhora falou, vai para onde? Eu falei bem assim, eu vou levar a senhorinha, a pastora Ciene no médico hoje, ela tem médico, tenho que levar ela. E a Andressa me viu chegando lá, né? Eu pego ela no braço, coloco dentro do meu carro, chega na clínica, pego ela no braço, levo para dentro da clínica para ser atendida. E enquanto eu atendia ela hoje, servindo a ela, Deus estava trabalhando em muitas coisas na minha vida hoje, fazendo coisas extraordinárias. E o que Deus quer de nós, irmãos, é só encontrar o nosso coração nesse ponto. Quantos podem dizer amém? É quando você realmente confia que Ele trabalha para você e por você. Lembra do que eu sempre ensinei aqui? Que primeiro você trabalha para a fé e depois a fé faz o quê? Trabalha para quem? Para você.
Romanos capítulo 1, quem já encontrou, diga eu vou para o céu. Versículo 17 diz bem assim. Porque o 16 e 17, Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque é o que, irmãos? É o poder de Deus para o que, irmãos? A salvação de todo aquele que crê. Repita comigo, diga, o evangelho é o poder de Deus. Irmãos, nós servimos a um Deus glorioso e poderoso, sim ou não? Nós não servimos a um Deus estático que está pendurado aonde? Em uma cruz. Que não ouve, não fala e não vê. Nós servimos a um Deus que é o que, irmãos? Vivo e poderoso. E aqui Paulo disse, o evangelho, ele é o que? É o poder de Deus. Então, Jesus, ele provava diariamente deste poder de Deus sobre a vida dele, porque Jesus não estava na terra como Deus, ele estava na terra como homem, agora ele foi um homem de fé. E por ser um homem de fé, ele provou do poder sobrenatural de quem, irmãos? De Deus. E no versículo 17, Paulo diz bem assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é o que, irmãos? Pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Digam comigo, o justo viverá pela fé. Então, irmãos, nós não podemos viver uma vida baseada nas coisas, o que, irmãos? Naturais. Quem vive baseado nas coisas naturais são as pessoas, o que, irmãos? Naturais. As pessoas que não têm Deus, elas balizam as coisas na sua vida de acordo com o que, irmão? Com que as coisas naturalmente vão acontecendo aonde? Na sua vida, simplesmente por isso. Simplesmente. Elas não têm um norte na sua vida baseado pelo princípio que? Da fé e espiritual. Por exemplo, se a pessoa vai no médico e descobre um problema de saúde, o que é que a pessoa natural diz logo e reage logo? Ela reage como? Com preocupação e medo, não é assim? Já pensa logo, vou fazer o quê? Ixi, vou morrer. Misericórdia. Eu nem fiz o plano da USAF. Aí já começa a morrer, a pensar na morte. E tem gente que vai mais fundo, já pensa até no funeral. Já se vê dentro do caixão pensando em quem vai estar no enterro e quem não vai estar no enterro. E já fica com raiva daquelas pessoas que ela nem gostaria que tivesse no enterro dela. Esse infeliz apareceu no meu enterro, foi? Ela já fica pensando num quadro totalmente o quê? De derrota. Se houve uma notícia ruim na economia, já pensa em quê? Vai faltar. Vou ficar desempregado. A palavra que Cris leu aqui domingo sobre dízimos e ofertas, ela falou de Gênesis capítulo 26, mostrando que Isaac prosperou na crise mais ferrenha que ele enfrentou naquela época. E o que foi que norteou Isaac? Foi a fé que norteou Isaac ou foi as circunstâncias? Foi o quê? Foi a fé. Vocês conseguem entender o que é uma pessoa numa época de crise, de seca, olhar para a terra, e eu trabalhei com terra já. Quem mais trabalhou com terra aqui? Você não trabalhou não, foi minha filha, lá em Monte Alegre não, foi nem Porto da Folha. Era uma princesinha mesmo, não era? Na terra, no sertão, lá. Você sabe o que é você trabalhar na época da seca, do sertão? E você falar bem assim, rapaz, eu vou preparar essa terra porque vai chover. Contrário ao que, irmãos? A toda lógica natural. Isaac fez isso. E ele semeou naquela terra, porque Deus disse para ele, não desça para o Egito,
Fique no lugar, porque aqui você vai fazer o quê? Você vai prosperar. E Isaac foi obediente à direção de quem, irmãos? De Deus. Ficou na terra, formou lavoura, e diz assim a Bíblia, e naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Ele colheu 100 por um. Para cada semente que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Consegue imaginar? Foi o que, irmãos? Foi um homem que não se curvou diante de que, irmãos? De uma crise. A fé dele foi capaz de transcender aquela crise, que era uma crise, o que, irmãos? Na natureza. Os irmãos estão entendendo? A nossa fé tem que ser assim, irmãos. A nossa fé tem que transcender os limites, o que, irmãos? Naturais. Porque o poder sobrenatural, a palavra sobrenatural, é porque está dizendo que é sobre. Está o que, irmãos? Acima do natural. Nós podemos dizer amém. Então nós não podemos pensar que a nossa vida vai ser essa vida de sofrimento, de luta, e só vamos conseguir conquistar as coisas à base de que, irmãos? De muita luta, muito sofrimento, não é assim? Porque tem irmãos que a mentalidade é essa, ele só pensa nas lutas. Como é que você está? Estou na luta, na labuta, estou trabalhando igual um condenado, e eu estou assim por causa de Adão, daquele infeliz, não é assim? Quando eu chegar no céu, eu vou pegar no pescoço de Adão. Olha, já está pensando na ira quando chegar no céu. E eu pergunto, será que nós não estamos vivendo à altura do que Deus planeja por causa de Adão? Porque a Bíblia diz bem assim, que por um Adão entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão, que é Jesus, entrou a redenção. Como se pode dizer, diga, eu sou redimido. Diga, da pobreza, da miséria, das doenças, das enfermidades e de todo fracasso. Diga, eu sou redimido. Diga, eu sou abençoado. É certo que se a doença lhe atingir, é por causa do pecado de Adão que abriu a brecha para a doença entrar onde? No mundo. Mas você não pode ficar pensando em morrer por causa do que Adão fez. Você tem que olhar para quem? Para Jesus. Para o segundo Adão, que foi a nossa, o que, irmãos? A nossa redenção. E quando você olha para a redenção, você confia no poder de que, irmãos? Da cruz do Calvário e toma posse da sua redenção, que está na cruz do Calvário. Vamos pode dizer amém? Como eu já disse, eu sou do interior. Não vou nem perguntar para a Débora de novo. Mas alguém aqui já foi do interior e já viu no interior o cara que andava lá com uma maleta, com a cobra e com o teiu dentro? Quem já viu? Vocês são todos a geração... A geração de Enzo, da Ariel, né? Enzo, Ariel. Érico viu? O cara andava com a mala, com uma cobra dentro, e tinha outra maleta com um teiu. E ele vendia um óleo, chamado o óleo da Jerimataia. Que esse óleo protegia a pessoa de insetos, de picada, de cobra, de tudo mais. E ele, para poder chamar a atenção dos seus clientes, ele botava a cobra para brigar com o teiu. Sabe o que é teiu, não sabe, minha gente? Um peba, um teiu, tipo um lagarto. Tá? E ele colocava a cobra para poder brigar, porque eles ficavam separados. E quando ele soltava os dois no cercadinho, a cobra ia lá e picava o teiu. E jogava o veneno. Aí sabe o que o teiu fazia? O teiu ia lá e mordia um tipo de macaxeira. Uma planta, como se fosse macaxeira. Ele mordia. E na hora que ele mordia, essa substância eliminava o efeito de quê? Do veneno da cobra. Aí ele vendia esse produto
extraído de quê? Dessa planta. Estou eu um dia desse em casa com Sandra, vendo um programa de televisão. Estávamos, aliás, na academia, porque em casa, a nossa televisão em casa não pega os canais locais. Estávamos na academia e estava passando na academia, acho que teve uns 2 domingos atrás, uma reportagem cuja eles estavam pesquisando, os pesquisadores, cientificamente, eles foram pesquisar com base nessa história de interior e do sertão, o efeito dessa planta. E ao pesquisar essa planta, descobriu que de fato ela tinha esse efeito. Ela cortava o veneno da picada da cobra. Veja que coisa interessante. Uma coisa popular que a ciência provou. Eu quero dizer o que é com isso? Que nós vivemos em um mundo sujeito às artimanhas de quem, irmãos? Do diabo. E se de alguma forma o diabo nos atingir, nós temos que correr para onde, irmãos? Para onde, irmãos? Para Jesus. Para a cruz do Calvário e recebermos o antídoto contra o quê? Todo pecado. Então você não pode colocar desculpa, botando desculpa em qualquer problema na sua vida por causa de Adão, porque nós temos Jesus. Então, se a doença chega na sua vida, você olha para quem? Para Jesus, você fala, Ele é a minha redenção. Quantos podem dizer amém? Por causa das suas feridas eu sou o que, irmãos? Sarado. Então você corre para a palavra de Deus e faz reivindicar o poder da palavra de Deus aonde? Na sua vida. E você vai receber então da vida que está onde, irmãos? Na palavra. Por isso que nós falamos que a fé, ela ativa o sobrenatural de Deus. Porque qual é o comportamento das pessoas normalmente? É quando elas são atingidas por algum problema, elas arreiam os nervos. Às vezes entram em depressão, entram em crise, por causa de uma adversidade. E se você se deixa abater, render, por causa de uma adversidade, você não vai usufruir do poder extraordinário de que, irmãos? Da fé. Então não é a vontade de Deus que você conquiste as coisas, seja saúde, prosperidade, bem-estar, salvação, restauração, libertação, à base do suor do seu rosto. Tem esforço da sua parte? Tem. Mas o maior esforço que Deus espera que você tenha é o esforço de você crer na palavra dEle. Porque se você crer na palavra dEle, Ele é poderoso para fazer mais, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Diga, o meu Deus, diga, sempre faz, diga, muito mais. E as pessoas, então, elas têm comportamento ou natural, como eu disse agora, ou elas têm um comportamento radical de olhar para o diabo em tudo e pensar que ele vai usufruir da sua vida sobrenatural, guerreando muitas vezes contra o diabo. Me respondam, o diabo é um inimigo que nós temos que vencer ou ele é um inimigo que já foi vencido? Me respondam, nós temos que vencer ou ele já foi vencido? Então qual é a nossa posição com o diabo? É de guerrear contra ele? É de fazer o quê? É de deixá-lo debaixo dos nossos pés. Quantos podem dizer amém? Diga assim, só existe um lugar para o diabo. Diga, e este lugar é debaixo dos meus pés. Pode olhar para os seus pés aí? Diga, o diabo deve estar debaixo dos meus pés. Amém? Deve estar aí. Você tem que entender a autoridade que você tem. A autoridade que você tem. Só que muitas vezes nós não fazemos uso da autoridade que nós temos. E aí nós queremos estar guerreando com o diabo.
E Jesus não nos chamou para guerrear com o diabo, porque Colossenses capítulo 2,15 diz que Jesus já triunfou sobre ele na cruz e o expôs publicamente ao desprezo. E rasgou a cédula de dívida que constava o quê? Contra nós. Então o diabo não tem mais nenhum poder, por isso que Tiago 4,8 diz: sujeitai-vos a Deus e faça o que, irmãos? Resista ao diabo, e ele o que, irmãos? E ele fugirá de vós. Mateus 16 diz que os portões do inferno não prevalecerão. Então, todas as vezes que o diabo se levantar com alguma circunstância em sua vida, você tem que falar assim: você vai retroceder e vai cair por terra em nome de Jesus. Aí as pessoas pensam que elas têm que ir para o monte mais alto da cidade para guerrear contra o diabo lá no monte, porque o diabo está bem no alto. É isso não, irmãos. Pastor, quer dizer então que é errado ir para o monte? Jesus foi muitas vezes para o monte para ter comunhão com quem? Com Deus. Para sair da agonia do dia a dia, para sair da pressão, ele se ausentou para quê, irmãos? Para estar em oração. Mas em nenhum lugar diz que Jesus foi para o monte para guerrear. Inclusive, quando ele estava lá, o diabo apareceu para tentá-lo. Mas Jesus não foi lá para fazer o que, irmãos? Um confronto com o diabo. Ele não foi fazer isso. Ele estava no lugar dele, em comunhão, em jejum e oração. E quem apareceu? O tentador. E é assim. Você está buscando, está se consagrando, e ele pode o que, irmãos? Aparecer, eu não digo se manifestar, mas de alguma maneira ele tentar interferir na sua vida, para tirar você da posição que Deus quer que você esteja, ou para fazer com que você não acredite naquilo que já é seu. Os irmãos estão entendendo? Diga: eu preciso crer. Diga: naquilo que já me pertence. Diga: eu tenho autoridade. Fazer igual a senhorinha. Tinha um rapaz endemoniado no interior e ninguém conseguia expulsar esse demônio desse rapaz. E aí disseram bem assim: pode chamar aquela senhora, tipo Eliane assim, a senhorinha Canela de Fogo, que aquela mulher, ela expulsa qualquer demônio que tiver. E aí foram chamar a senhorinha. E quando a senhorinha chegou lá, bem velhinha ela, não estava assim como a Eliane não. A Eliane está mais conservada. E a velhinha lá, quando ela entrou na casa, o endemoniado olhou para ela e disse bem assim: o quê? É você que vai me expulsar, velhinha desse jeito? Ela olhou para ele e disse: escuta aqui, seu demônio, me respeite. Eu tenho a idade de ser sua mãe. Você me respeite. Eu tenho a idade de ser sua mãe. Você vai sair agora. E ele saiu. Ainda que ela estivesse entendendo errado essa questão de idade, né? Mas, diga assim, diga: a autoridade que eu tenho, diga, é para fechar e para abrir portas. O que foi que disse Jesus em Mateus 18? Tudo que vocês ligarem aonde? Na terra, vai ser ligado aonde? Nos céus. E tudo que vocês desligarem aonde? Na terra, vai ser desligado aonde? Nos céus. A oração de que, irmãos? Concordância. Aí digamos que o diabo se levantou em alguma situação na sua vida pessoal, familiar, na sua saúde. Você chama alguém de fé, diz assim: fulano, vamos orar agora, porque o diabo está tentando aprontar tal e tal situação aqui. E aí vocês vão fazer a oração de quê? De concordância, ligando, neutralizando todas as obras de quê? Do diabo. E coloca o diabo para onde, irmãos? Para correr. Diga: eu tenho autoridade. Mais uma vez, diga: eu tenho autoridade. Você tem medo do demônio? Você tem medo se aparecer na sua frente um endemoniado? Você vai fazer. O que você faria se você estivesse dormindo e acordasse lá da sua cama e tivesse um demônio? Hã?
Primeiro ia ter medo, não era? Depois ia orar. É normal. Até você conhecer a palavra como a gente está conhecendo aqui, é normal. A minha primeira experiência que eu vi um demônio, eu era recém-convertido, estava dormindo na casa de uma senhora, e quando eu acordei lá para a madrugada, eu olhei para o lado da cama, estava lá, parecia um duendezinho. Baixinho, oreudo, horrível. Quando eu olhei, eu virei o lençol para o outro lado. Meu Deus, sai daqui, em nome de Jesus, sai daqui. Mas é o medo. Não conhecia o quê? A palavra. E fiquei ali até pegar no sono, com medo dele, sem abrir o lençol. E de manhã, quando eu abri, ele não estava mais lá, graças a Deus. Cresci um pouco na fé. Fui fazer um evangelismo lá perto da rodoviária nova. Hoje tem muitos órgãos construídos ali, mas quem andou ali há muito tempo lembra que ali tinha favelas. E ali tinha muitas favelas. Nós distribuíamos sopão lá e fazia evangelismo. E eu estava lá pregando, quando de repente uma mulher levantou no meio, foi até onde eu estava, agarrou pelo meu pescoço e a unha dela começou a entrar aqui no meu pescoço. Aqui. Começou a entrar e eu comecei a repreender, me solte, e o demônio nos soltou, deu uma rasteira na mulher, caiu os dois embolados no chão. E daqui a pouco o pastor não estava mais, não era nem Santo Demônio, estava separando a nossa briga, a gente estava brigando já. Solte, sua doida, me solte. E ela, não. E eu já não repreendia mais demônio, já estava brigando com a mulher. Por falta de quê? De maturidade. Mas o tempo passou. A revelação chegou. E desde então, todas as vezes que eu me deparei com pessoas endemoniadas, não teve conversa. Foi apenas levantando a mão, ordenando, demônio saindo, a pessoa caindo e o demônio deixando na mesma hora. Sem nenhuma palhaçada, sem nenhuma pataquada, sem até mesmo contato nenhum físico. Porque chegou a revelação. Não foi porque Deus me deu mais autoridade. A autoridade eu já tinha. Eu não tinha conhecimento da autoridade que Deus havia me dado. Fala para a tua irmã, diga para você provar do sobrenatural, diga, você vai precisar, diga, exercer a sua autoridade. Você pode dizer amém? Exercer a sua autoridade. Então, o diabo, ele vai tentar se levantar, mas se ele encontra alguém que conhece a sua posição na palavra, ele não vai aprontar em nada. Você sabe o que foi que Smith Wigglesworth fez, aquele homem que ressuscitou mais de 20 mortos? Ele estava um dia dormindo em sua casa com a esposa, ouvia um barulho na sala, e tudo apagado na casa. A mulher ficou assustada, disse, tem alguém? Ele disse, pode ficar na cama que eu vou lá. Ele foi lá, pegou a vela, acendeu e foi até a sala. Quando ele chegou na sala da casa, com a vela, quando ele viu quem estava lá, um demônio manifesto. Ele olhou para ele e disse assim, é você que está aqui, é? Vai embora. Apagou a vela e deu as costas. O que é isso, irmãos? Conhecimento de quê? De autoridade. Será que você ia apagar a vela ou ia tentar acender mais vela? A sua reação depende da sua o quê? Revelação que você tem da autoridade que lhe pertence. Em Marcos 16, disse Jesus, eu vos dei o quê? Autoridade. Em meu nome expulsarão demônios. Diga, eu tenho autoridade para expulsar demônios. Então você pode levantar a sua mão e erguer e dizer assim, saia da minha casa, saia da minha vida. E disse, tudo que você ligar na terra é ligado aonde, irmãos? No céu. E tudo que você desligar na terra é desligado aonde? Nos céus. Então você desliga toda atividade o quê? Maligna. Faça uma experiência. Se você é um crente que está cheio do Espírito Santo. Se você mora perto de um terreiro de macumba.
pare na porta, levanta e diz assim: aqui não vai descer hoje nenhuma entidade. Lá você vai ver se eles vão ficar tudo alvoroçados lá, porque não vai descer nenhum. Não vai descer nenhum. Mas muitas vezes, quando um crente se depara com um terreiro de macumba, passa na porta e diz: ai meu Deus, senti calafrio. Vixe, meu Pai eterno, estou me arrepiando todo, a misericórdia, meu Deus, estou... Pelo amor de Deus. É para ser o contrário. É para quando você passar pela calçada, os bichos lá dentro assim: rapaz, passou por a porta agora, um cabo ungido de Deus, chega, passou um negócio aqui agora, não é assim? Que você se sentir fraco. Eu conheço crente que não passa no mercado, não pisa nas lojas ali que tem aquele patuá no mercado. Quando ele vai passar, não, eu vou passar por aqui não. Essa aí tem um carrego danado nessa loja. Eu não passo nem na porta. Sangue de Cristo tem poder. Pois eu passo, eu entro. Eu fui uma vez lá do Augusto Franco, quando eu era pastor na Shalom. O pastor Jean, esposo da pastora Marluce, me chamou para a gente orar no monte à noite. Nós fomos lá orar à noite no monte, na terra dura. Subimos para ir orar. E eu fiquei no monte orando com ele, na terra dura à noite, orando, e falando: Senhor, você nos trouxe para cá para quê? Orando em línguas. O Senhor nos guiou para ir lá orar no monte. E aí, quando de repente eu olhei assim, no canto, tinha uma obra de macumbaria. Eu digo: já entendi, Jean, olha para aqui, Jean, tem uma macumba ali, rapaz. Foi para isso que o Senhor mandou a gente vir para cá. Vai fazer o quê? Eu falei: vamos chutar a ladeira abaixo agora. Rapaz, não toca nesse negócio não, é macumba. Eu digo: oxente, e maior é o que está em nós, Jean. Vamos lá, Jean. Aí repreendi, desfiz tudo aquela obra do mal, chutei ladeira abaixo, dos cacos, chutei tudo. Pronto. Vamos embora, Jean. Já acabou, falei: Deus só mandou a gente vir para cá desfazer essa obra contra alguém aqui. Vamos embora, vamos. Quando eu comecei a descer o monte com ele estava gordinho, tropeçou lá, saiu morro abaixo, rolando. E eu ajeitando ele, cheguei lá embaixo, ele: o que foi? Tá vendo? Você foi tocar na macumba, olha aí, ó, tá vendo? O que foi que o diabo fez? É sério, irmãos. É sério. Mas o que é que o povo diz, irmãos? Olhe, não futuque o cão com vara curta. Não é assim? Não é isso que o povo diz? Quem diz isso, irmãos, é porque não conhece a autoridade que tem no nome de Jesus. Nós não podemos sair por aí desafiando o diabo. O Senhor não mandou fazer isso. Mas se ele cruzar no seu caminho, quem tem que sair é ele. Quantos podem dizer amém? Diga: se ele cruzar em meu caminho, quem tem que sair é ele. Amém? É você que conhece a sua posição de quê? De autoridade. Então, quando você anda em fé, exercita a fé, você prova do sobrenatural de Deus. Irmãos, existe uma passagem no Velho Testamento, vou concluir com ela, a partir de Números capítulo 19, quando fala de quando os hebreus estavam saindo do Egito, indo a caminho de Canaã. O rei de Moabe, chamado Balaque, sabia que os israelitas estavam vindo, destruindo todos os inimigos pela frente. O rei Balaque, com medo, contratou o profeta que? Balaão. Para que Balaão, e Balaão não era um profeta, digamos assim, israelita. Ele era um agoreiro, poderíamos dizer assim. Naquela época, agoreiro, feiticeiro, todos eram reconhecidos como profetas, porque eram pessoas que manipulavam o mundo que? Espiritual. E então Balaão foi chamado para subir um monte bem alto, e para que daquele monte ele pudesse amaldiçoar os israelitas. Ele então foi, fez os sacrifícios, não estou nem me atendo ao porquê ele foi, a jumenta no meio do caminho para não perder tempo. Ele foi para o monte, e quando ele chega no monte, que ele vai amaldiçoar o povo de Deus, o que é que Deus disse para ele? Disse: Balaão, você não pode amaldiçoar esse povo, porque esse povo é abençoado. Contra Israel não vale o quê? Encantamento.
você não pode amaldiçoar quem eu já abençoei. Quantos podem dizer amém? E por 3 vezes ele tentou amaldiçoar e Deus converteu a maldição em bênção. E os cristãos hoje têm medo de macumba, têm medo de coisa, têm medo de encruzilhada. Amanhã é sexta-feira 13, nem sai de casa. Não é assim que muitos supersticiosos fazem? Passar debaixo de uma escada não tem nem problema. E tem outros que são até preconceituosos, que não pode passar nem um gato preto na frente. Pode passar gato de qualquer cor, mas se for preto não pode não. Porque se for preto vai ter problema na vida, não é assim? Até um preconceito isso na verdade é. Mas as pessoas se apegam, que irmãos, a patuás. Aí acham que tem que sair com aquele negócio de figo no bolso, não é assim? Tem que andar com uma nota de dinheiro na carteira, porque se a nota tem que chamar dinheiro. Isso, irmãos, são superstições. O que vai nos trazer a bênção é a fé. O que vai repelir o demônio é a nossa autoridade. Mas se na velha aliança o diabo não podia amaldiçoar quem já era abençoado na velha aliança, quanto mais nós que estamos na nova. Diga, eu já sou abençoado. Então, é para você andar debaixo de céus abertos e de favor de Deus. E as bênçãos do Senhor alcançando você de tudo quanto é lado. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Então, quando você chegar no lugar e alguém falar assim, rapaz, eu quero pagar seu amor. Você fala, não quero não. Não precisa não. Não, opa, obrigado, Deus abençoe, pode pagar bem. Aleluia, ô bênção, glória a Deus. Amém? Ah, rapaz, eu quero lhe dar um presente. Não precisa não. Não, rapaz, obrigado, amém, glória a Deus. Olha, lembrei de você, quero lhe dar uma oferta. Ô, glória, pode mandar a minha bênção. Aleluia. É assim, irmãos. Você é abençoado e atrai o que, irmãos? As bênçãos. Eu estava uma vez no Rio de Janeiro com um pastor caminhando num calçadão. Aí o pastor disse assim para mim, em frente a uma loja chamada Impecável, o nome da loja. Aí rapaz, o pastor, eu estava sentindo no meu coração dar um tênis para você. Eu falei, pode entrar e comprar agora. Bora para a loja. Antes que esse sentimento passe, meu filho, bora comprar o tênis. Ele comprou o tênis e me deu. O ano passado eu estava lá mesmo no Rio. Um irmão lá que tem um carinho muito grande por mim, que ele é mantenedor dessa obra, disse assim para mim, eu estava com esse tênis, inclusive, no culto dos jovens, no sábado, tênis muito bonito. Ele falou, mestre, você calça que número? Eu falei, 41. Mestre, eu quero dar um tênis, você aceita? Eu falei, não, aceito os 2. Se for 2, pode mandar. Ô mestre, é 41? Eu falei, é. Esse aqui tá bom? Eu falei, maravilha, pode mandar. Mandou na hora. Tem dificuldade de receber. Amém, irmãos? Diga, a fé recebe. Diga, só recebe. Diga, a fé recebe e só recebe. Se prepare para receber, irmãos. Se prepare para receber. Amém? Não fique com coisa, não. Com a mentalidade, não. Eu outra vez estava com o pastor Valker no shopping. Aí ele disse bem assim, escolha qualquer sapato que você quiser aí, vou dar de presente. Aí eu falei, ô glória. Ô, glória, qualquer. Aí eu olhei. Eu gosto da marca Ferracini. Eu falei, é esse. Mestre, Ferracini. Os 400 e pouco. Ele mandou você escolher qualquer um. Eu falei, então é esse mesmo, volta para cá. Aí, sapato, Ferracini. Aí provei o sapato, botou na caixa. E eu estava com uma sandália bem fraquinha. Aí ele disse, escolha também uma sandália. Aí eu fui escolher a sandália. Ele, qualquer uma, pode escolher, eu vou lhe abençoar. Aí eu fui lá e escolhi a sandália. Aí eu falei, a mulher, é para presente? Eu falei assim, não, bota na caixa, eu vou levar para Aracaju. Eu disse, não, para Aracaju o quê, rapaz? Calça o pé, vai trocar agora. Aí eu falei, e essa? Ele, manda para os quintos, agora mesmo. Mas você quer guardar o quê, rapaz? Manda isso fora. A bênção chegou. Eu falei, amém. É assim. Está preparado, irmãos? Está preparado para viver coisas grandes, sobrenaturais? Vocês estão em um ambiente de fé exposto à palavra de Deus. Diariamente mandamos reflexão sobre isso para alimentar vocês. Semanalmente pregamos falando de alguma forma sobre fé. É para vocês provarem do poder extraordinário, sobrenatural, que a fé é capaz de provar. Agora, quer dizer que vai ser todos os dias assim? Não. Agora, vai ser predominante também só de luta? Também não. Nós temos que estar prontos para o dia bom
E a mesma fé para atravessar também o quê? Os dias ruins, os dias difíceis. Mas se a nossa fé ela está estabilizada tanto em Deus, que você não vai murmurar na falta, não vai chorar na falta, você vai se alegrar em Deus o tempo todo, porque é Ele quem é a sua satisfação. A nossa alegria não são as bênçãos. Asaf diz no Salmo 73, 25, eu não tenho nada nessa terra que eu almeje mais do que o Senhor. O Senhor é tudo para mim. Deus é maior do que qualquer bênção grande que Ele possa nos dar. Quantos podem dizer amém? Então, se o seu coração estiver nele, você não vai ter tristeza em nenhum tempo de falta. Como disse o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E a versão correta não é que nada me faltará. A correta é que de nada terei falta. Porque ainda que falte, você não tem a sensação de abandono, porque você sabe que Deus está com você. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.